já está oficialmente fora do jogo de amanhã? Você sabe tem chance? Pelo que a gente está acompanhando aí, tem uma possibilidade aí do avião da Leila. A viagem de Portugal aqui para o Brasil, acho que, salvo engano, é uma viagem aí de 16 horas, né? Entre 14 e 16 horas de avião. Não é com leilão, né? Não é com aquele avião aí da Placar Linhas Aéreas, seria com aquele aviãozinho menor, o jatinho, porque a Leila tem mais de um. Eu vou torcer muito por isso. Acho que é uma rodada muito importante para o Palmeiras. O Gomes é uma certeza, mas eu acho que dificilmente esses 3 atletas vão para jogo amanhã, Zé. E, Facincani, caso o Rony, o Veiga e o Everton o Abel, vamos dizer assim, poupe os 3 atletas, a viagem longa, enfim, dá uma esticada no... Você colocaria o Palmeiras como amanhã, Facincani, diante do Bahia? Bahia, que é dentro de casa, né, um time chato, um time encardido. Quem que você colocaria no lugar desses 3 jogadores? Na verdade, 4, né? Porque o Piquerez também não deve jogar, o Vanderlan deve ser o substituto automático. Facilita. Lomba, Mike, Gomes, Luan, Vanderlan, Zé, Gabriel Menino, Richard Rios, Arthur, Dudu e Hendrick. E aí, Marcão, concorda? Richard Rios, Gabriel Menino, Zé Rafael, meio campo mais forte, mais pegador, e deixando o Hendrick como o centroavante? Fazer aquela chamadinha básica, mais de 800 pessoas com a gente. Que maravilha! Muito obrigado por isso, senhores, mas ainda não temos 600 likes. Então, para você, jovem palmeirense que nos acompanha, dá um joinha. Dá um joia, senão você sofrerá consequências com a piada ruim na sequência. E o Facinca falou o time dele muito rápido, e tem o time do Lutero aqui. Eu vou tentar fazer uma mescla aí com o time do Lutero e do Facinca. Lomba não tem dúvida, Mike não tem dúvida. Gomes e Luan, Vanderlan, acho que a defesa não tem dúvida. O Lutero, ele deu um meio campo aqui, Zé Rafael, Menino e Tabata. Ou Luiz Guilherme. O Face foi de Rios, né? Isso. E o ataque de Arthur, Dudu e Hendrick. Ou Lopes. Ou Lopes. Olha, eu gosto dos 2 times. Acho que a defesa não tem discussão. Zé e Menino. Eu prefiro... Eu vou tirar o Tabata do time do Lutero, vou tirar o Rios do time do Face e vou colocar o Luiz Guilherme. Eu quero ver o Luiz Guilherme. E o ataque não tem mistério para mim. Arthur, Dudu e Hendrick. E o seu time, Zé? O meu time seria esse, mais ou menos, esse daí que estava aí, né? Marcelo Lomba, Mike... Marcelo Lomba, Mike, o Gustavo Gomes, o Luan, o Vanderlan, não tem como ser outro. O Zé, ótima fase. Gabriel Menino, deixaria ele mais como um armador. E aí eu colocaria o Richard Rios como um 8 e o Gabriel Menino como um 10. Aí eu vou na do Facincani. Porém, eu colocaria Flaco Lopes. Começaria com Arthur, Dudu e Flaco Lopes. Acho que eu colocaria o Flaco Lopes ali também, porque o Flaco Lopes consegue jogar como um falso, olha só, hein, um falso 10. A gente vê o falso 9, mas ele consegue jogar por trás dos atacantes também. Ou se não, o Luiz Guilherme seria uma oportunidade para um time mais ofensivo. Mas, cara, eu queria ver o Gabriel Menino um pouco mais avançado nesse jogo, distribuindo jogada. A não ser que você faça, por exemplo, um meio-campo com o Gabriel Menino pela esquerda, o Zé de primeiro e o Richard Rios um pouco mais aberto pela direita, o Flaco Lopes encaixotado entre eles como um ponta de lança, não como meia, o Dudu e o Arthur se aproximando e o Hendrick lá na frente. Perdão, aí ficaria com um a mais. Fica com um a mais. Falou. Você teria que sacar o Hendrick. Você teria que sacar o Hendrick. Teria que sacar o Hendrick, né? Mas... Eu acho esse time bom. Acho esse time bom. A não ser que você abra a mão do Richard Rios, você faz o Gabriel Menino com o Zé Rafael, né? Aí você tem o Dudu com o Arthur, o Flaco Lopes e o Hendrick. Você compõe um 4-2-3-1, só que esse 4-2-3-1, digamos assim, podendo virar um 4-4-2, né? Porque aí você jogaria o Flaco Lopes com o Hendrick lá na frente,
o Dudu e o Arthur pelas pontas e o meio composto pelo Gabriel Menino e também pelo Zé Rafael, né? Você vai ter um time que vai atacar mais pelas beiradas, vai construir mais pelas beiradas, e aí vai ter que ter uma participação do Gabriel Menino um pouco mais à frente. Eu acho que aí seria legal, porque aí você dá ao Flaco Lopes a liberdade de ser o ponta de lança. Repito, pessoal, não confundam ponta de lança com meia, tá? O ponta de lança, ele é o atacante, o centroavante, que joga atrás do centroavante, puxando a marcação para infiltração do centroavante. O meia é o cara que constrói o jogo vindo de trás, né? Enxergando o jogo de forma periférica para distribuir esse jogo, claro, com a qualidade de finalização também, como é o Rafael Veiga, e servindo os companheiros mais à frente. Ele tem uma responsabilidade de ser o ritmista de uma partida. Isso não é o Flaco Lopes. Ele é um cara que abre um Palmeiras, ele puxa, né? Com a movimentação dele de ir e vir a marcação. Bom, lembrem do jogo contra o Cuiabá. O Flaco Lopes, ele puxava toda a zaga do Cuiabá pro Hendrick se infiltrar, pro Dudu tá aberto lá na ponta direita, pro Arthur, que tava no comecinho dele com a camisa do Palmeiras ali pela ponta, aliás, pela ponta esquerda do Dudu, o Arthur pela ponta direita, para eles criarem esses espaços mediante ao balanço que ele dá defensivo.